Bom dia, pessoal. Que Deus possa nos abençoar nesse dia de hoje. Já nos falou o coração pela palavra. E é interessante que o nosso estudo de hoje, a nossa lição da classe da Escola Dominical, vai falar exatamente sobre a providência de Deus, né? E a palavra do pastor Augusto pela manhã, na mensagem, nos trouxe um exemplo muito claro do que é essa providência e de sabermos esperar e confiar em Deus e na sua vontade. Mas antes de passarmos à nossa escola dominical, eu gostaria de dar um aviso a vocês e fazer um apelo a vocês, né? Muitas pessoas, acho que já na terça-feira, se inscreveram para estarem no culto hoje. As nossas vagas são limitadas, e houve uma desistência, uma ausência de muitas pessoas que se inscreveram, impedindo assim outras pessoas de estarem aqui presentes. Então eu faço um apelo a vocês, que se você se inscrever, se inscreva na certeza que você vem, não para garantir uma vaga que você ainda não sabe se vem. Então, por favor, tenha consciência disso ao fazer a sua inscrição, porque muitas pessoas gostariam de estar aqui e não puderam estar, e você que se inscreveu, né, impediu das pessoas de estarem aqui. Então, faço esse apelo aqui a vocês, né, já que a gente vive nesses momentos de restrição, que se você se inscrever, faça-o na consciência que você vem e não deixe, né, de outra pessoa não poder vir por causa da sua inscrição, tá bom? Mas vamos lá para a nossa lição da escola dominical de hoje. A providência de Deus. Como Deus não somente criou, mas conduz todas as coisas e tem controle e governa todas as coisas. Exatamente por isso a gente não pode ser como Abraão e como Sara, que tomaram em suas mãos o governo, né, e as decisões para dar fim aos seus problemas e à sua vida. Precisamos então confiar em Deus, esperar na sua providência e nas suas promessas. Então, a nossa classe Fundamentos da Fé Reformada, a classe que a gente estuda a Confissão de Fé de Westminster, que é a nossa declaração de fé enquanto denominação cristã. Nós já vimos aqui que a Confissão de Fé de Westminster foi elaborada quando o parlamento inglês decidiu que reformaria a religião na Inglaterra após 100 anos de conflitos, de lutas entre os protestantes ingleses e a Igreja da Inglaterra, que havia se separado de Roma no século XVI, mas que não havia aderido ou reformado a sua religião. Então, o parlamento inglês convocou os melhores e mais proeminentes teólogos da época, cerca de quase 300 teólogos, representando todas as linhas, né, de denominações protestantes. A Inglaterra foi um fenômeno na época do século XVI da Reforma, que foi o único país que não estabeleceu uma única religião, porque o princípio da Reforma era não mais ter uma igreja universal, como o catolicismo romano, e sim ter igrejas nacionais. Por isso, as igrejas que vieram da Reforma têm denominações distintas, diferentes, né? Cada país estabeleceu sua própria religião e deu nome à igreja nacional, né? Na Alemanha, a igreja tomou o nome de luterana em homenagem ao seu reformador Lutero, que já havia falecido, né? Na Holanda, a Igreja Reformada. Na Suíça também tomou esse nome de Igreja Reformada Suíça. Na Inglaterra se separou Igreja Anglicana, né? Na Escócia, Igreja Presbiteriana,
Então, cada nação estabeleceu sua própria denominação, sua própria religião. Foi um princípio acordado depois das guerras, né, em que países católicos que perderam, né, pessoas e a Igreja Nacional para o protestantismo reagiram, juntamente com o governo local e com o catolicismo romano, estabeleceram guerras religiosas para retomar o espaço perdido. Depois de algum tempo dessas guerras dizimarem populações, entrou-se então nesse acordo de que cada nação teria a liberdade de estabelecer sua própria religião. As denominações históricas do protestantismo existem por causa disso. Depois, claro, que muitos ingleses, quando oprimidos pela igreja anglicana e pela corte, pelo reinado, para estabelecer uma única religião, fugiram ou foram enviados para a Nova Inglaterra. E lá você vai perceber esse fenômeno, né, que cada região da Nova Inglaterra, hoje Estados Unidos, é marcado por essas denominações. O sul batista, o meio ali presbiteriano, uma parte congregacional e até mesmo as religiões mais místicas da espiritualidade protestante, como os Amishes, como os Quakers. Então, cada região, e até mesmo católicos, como Maryland. Então, as colônias existiam de acordo com essas frentes religiosas. Na Inglaterra, século XVII, um século depois, quando o parlamento convoca esses teólogos para reformarem de fato a religião na Inglaterra, aí surge então essa assembleia convocada pelo parlamento para estudar e estabelecer uma confissão de fé que normatizasse a igreja da Inglaterra como característica de uma igreja reformada. Aí foi então na Assembleia, né, ou na Abadia de Westminster, que aconteceu essas reuniões, que duraram 5 anos e meio, até chegar ao final da confissão de fé. E dali participaram também teólogos ou pastores que vieram como ouvintes, mas deram muitas participações boas de reflexão, os pastores escoceses que eram presbiterianos, né, e que então a confissão de fé tem esse viés teológico, essa compreensão muito presbiteriana, reformada, e que a Inglaterra aderiu por pouco tempo, mas depois voltou à monarquia e ao anglicanismo, e quem tirou proveito disso foi a Igreja da Escócia, os presbiterianos. Por isso nós, como igreja presbiterianas, temos a nossa confissão de fé, a declaração da nossa fé, o óculos de leitura da Escritura, as afirmações bíblicas da confissão de fé de Westminster. Então, só para que a gente tenha essa compreensão e esse contexto histórico da confissão de fé. Hoje, a nossa aula é o 5º capítulo da confissão de fé, que logo após a criação, a confissão de fé trata da providência. E a gente vai entender o que é a providência de Deus, exatamente quando Deus faz com que os decretos estabelecidos da criação, Ele governe o mundo, a sua criação e todas as coisas, levando tudo a um fim proveitoso, né? Isso é muito importante para a vida do crente, né? Está aqui as nossas lições, né? A 5ª lição. Isso é muito importante para a vida do crente, porque isso dá a ele confiança, descanso, garantia, de que aconteça o que acontecer, a gente sabe que Deus está no controle e no governo da história e conduz todas as coisas a um fim proveitoso. A nossa dependência e a nossa confiança está no Senhor. Por isso nós não desesperamos diante das dificuldades. Por isso a gente descansa o coração em Deus. Por isso serve como garantia. E é muito importante que todo crente, né, entenda essa doutrina da providência de Deus, para que a gente não queira tomar a nossa vida em nossas mãos e cometa os mesmos erros e traga os problemas, como nós vimos na pregação desta manhã, na vida de Abraão e Sarai. Os objetivos da nossa lição de hoje, então, é entender o que é a providência, em primeiro lugar. Em segundo, como se dá a providência de Deus. Em terceiro lugar,
qual a finalidade da providência de Deus. O que é que Deus tem por objetivo na sua providência? E, em quarto, qual a relação entre a providência de Deus e a igreja, né? E as nossas vidas. Então, é isso que nós vamos ver no estudo de hoje. Esse é o nosso objetivo, fazer você entender e, consequentemente, colocar na sua vida prática e viver isso. Os textos bases que nós vamos ter hoje para a nossa lição é o texto de Neemias, capítulo 9, verso 6, e Romanos, capítulo 8, verso 28. Esses textos estão aí na tela. Neemias, capítulo 9, versículo 6, nos diz que só Tu és Senhor. Tu fizestes o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles. Então Deus é o Criador de todas as coisas, afirma o texto do capítulo 9, versículo 6 de Neemias. Mas não somente o Criador, veja a continuidade do texto. E tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Deus não somente criou todas as coisas, mas Deus preserva todas as coisas. Deus governa todas as coisas. Então, Deus preserva a todos com vida, e o exército dos céus te adora, por causa da tua soberania, da tua excelência, do teu governo sábio, do teu controle. É isso que o texto está nos dizendo. E Romanos, capítulo 8, verso 28, nos diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então aqui o apóstolo Paulo faz essa afirmação diante da providência de Deus. Senhor, nós sabemos que todas as coisas que ocorrem, que acontecem, colaboram, cooperam para o bem daqueles que te amam, né? Daqueles que foram chamados pelo Senhor segundo os teus propósitos, né? Então, esses dois textos já nos dão a ideia e a impressão do que significa esse governo de Deus, esse controle de Deus sobre todas as coisas, que nada pega Deus de surpresa. O mundo não está solto. Não existe aquela ideia de que Deus criou, deu corda no mundo e soltou o mundo ao seu bel prazer. Deus não somente é o Criador, mas Ele é o provedor, o providente, né? O Deus que guia a história para um fim proveitoso. É sobre isso que trata a doutrina da providência de Deus. Por isso é muito importante para o crente conhecê-la, tê-la como base da sua vida e confiar o seu coração em Deus e esperar na vontade de Deus e ter sabedoria de discernir os caminhos de Deus, para não acontecer com a gente o que aconteceu com Abraão e Sara, né? Hoje o mundo vive um conflito eterno, né, com os descendentes de Ismael, né? Então, o mundo vive em conflito por causa dessa falta de dependência e de confiança em Deus, de uma decisão tomada numa situação particular da vida de um casal que afeta, né, toda a história e toda a humanidade, né? Mas vamos lá. Fala-se muito hoje acerca das incertezas quanto ao futuro e destino das pessoas. Muitos estão preocupados em conhecer o seu futuro, valendo-se das previsões astrológicas, que, aliás, iludem e conduzem à frustração, além de atrair a reprovação e o juízo de Deus. Muitas pessoas ficam preocupadas, e principalmente hoje em nossos dias, com relação a essa pandemia, com relação ao terrorismo que se faz acerca dela, com relação às incertezas, né? Quem diria que nós estaríamos um ano depois aqui ainda dentro dessa crise? Quem diria que pessoas ainda estariam morrendo, não é? Tanto por isso. Então isso traz uma insegurança, uma incerteza, e a gente começa então
a se preocupar em demasia com a nossa vida ou com o nosso futuro. Mas o conhecimento da doutrina da providência de Deus, possibilita ao crente uma sensação de segurança, uma sensação de alegria e de paz, pois a certeza de que o Senhor está no controle do universo, da história e da nossa própria vida, enfim, de tudo, nos proporciona viver tranquilos e confiantes em Deus. E descansar o nosso coração e aquietar o nosso coração com relação às ansiedades e os problemas que batem à nossa porta. Nós sabemos que Deus tem controle, que nada foge ao controle dele. As coisas podem aparentemente fugir ao meu controle, mas não fogem ao controle de Deus. É isso que essa doutrina traz ao coração daqueles que confiam no Senhor. O Catecismo Maior de Westminster, que é a Confissão de Fé, ela foi elaborada e 2 catecismos foram elaborados para melhor instruir de forma didática acerca do conteúdo da confissão. É o Catecismo Maior e o Breve Catecismo. O Catecismo Maior serviria de orientação aos pastores no estudo e na própria exposição das verdades bíblicas que a confissão de fé sistematizou. O Breve Catecismo serviria para o discipulado, a catequese e os cultos domésticos em casa, de como os pais poderiam orientar os filhos e sua família através de perguntas e respostas de forma mais clara. O Catecismo Maior, quando trata da providência, ele diz assim, que as obras da providência de Deus são a sua muita santa, sábia e poderosa maneira de preservar e de governar todas as suas criaturas, de ordenar tanto a elas como a todas as suas ações para a sua própria glória. É isso que diz o Catecismo Maior acerca da providência de Deus. Agora, o que é então a providência de Deus? Vamos ver o que nós podemos tirar ou conceituar acerca disso. Diz a Confissão de Fé que a providência divina é a ação de Deus pela qual Ele sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Vejam esses textos, vamos abrir a nossa Bíblia, lá em Gênesis capítulo 8, versículo 22, para a gente poder, então, ver como foi que os teólogos de Westminster chegaram a essa conclusão para afirmarem isso. Eles buscaram na palavra de Deus a base dessas afirmações e da sua crença. Gênesis capítulo 8, versos 22, nos diz assim: enquanto durar a terra, não deixará de haver semente e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então, na providência de Deus, Deus faz com que as coisas aconteçam a seu tempo, nas estações que Ele estabeleceu, no dia, na noite, no inverno, no verão. Enquanto houver vida, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira nem ceifa, frio ou calor, verão ou inverno, dia e noite. É isso que trata da providência de Deus. Deus criou e estabeleceu todas as coisas para que elas aconteçam de forma tal para o bem do ser humano. Olha o texto de Isaías, capítulo 42, verso 5, que está impresso aí no slide para vocês. Isaías, o profeta, diz assim: assim diz o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. É Deus quem não somente criou, mas quem concede vida. E todas as coisas na criação. É a afirmação do profeta Isaías. E abram também no profeta Jeremias, capítulo 31, verso 35. E vamos ver o que diz o profeta Jeremias acerca
da providência de Deus. Jeremias capítulo 31, versículo 35. Diz assim o texto do profeta Jeremias 31, 35. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. É Deus quem faz com que todas as coisas aconteçam no devido tempo. Ele é o Deus da providência. É assim que funciona a providência divina. Ele sustenta e dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas e todas as ações e a todas as coisas, desde a maior até a menor. E como é que se dá a providência divina? Nós vemos, em primeiro lugar, que a providência divina se dá a partir do decreto de Deus, que é a causa primária. Nós vimos numa lição segunda aqui, né, que Deus decretou as coisas, né, e nós chamamos isso de causa primária. Os decretos de Deus são a causa primária de todas as coisas. Vejam o que diz Atos capítulo 2, versículo 23 aqui, sobre essa questão de que a providência de Deus ela acontece a partir dos decretos primários dele. Atos capítulo 2, versículos 23, quando Pedro está pregando aquele seu primeiro sermão lá em Pentecostes, quando as pessoas que viram o que estava acontecendo ali, vieram a ele para querer saber do que se trata aquilo, ele diz, no verso 23 do capítulo 2 do seu discurso, na sua pregação, ele diz que sendo este Jesus Cristo, se referindo a Cristo, entregue na mão dos homens, pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando por mãos de iníquos. E ele fala aqui, interessante, sobre essa questão de como a providência de Deus ela funciona, como ela se dá, né? E ele diz, Deus decretou, antes dos tempos eternos, sabendo que o homem iria tomar aquela decisão de rebeldia e desobediência e estragar o propósito original de Deus, Deus já havia designado o sacrifício de Cristo como redentivo para resgatar o homem. Então, ele está pregando para as pessoas, dizendo que vocês são responsáveis porque vocês crucificaram o autor da vida. Porém, a ação de vocês não foge ao desígnio de Deus. E aqui ele coloca, Jesus foi entregue e foi morto pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Ninguém poderia matar o autor da vida. O homem não pode, né, fazer alguma coisa que Deus, na sua providência, não consinta. Vocês são responsáveis por ter crucificado a Cristo. Mas só fizeram isso porque Deus, em seus desígnios eternos, determinou. E aí a gente começa a entender essas questões dos mistérios de Deus, que fogem ao nosso conhecimento, que temos que aprender, como colocado pelo pastor Augusto, a viver cada dia pela fé, confiando que Deus levará todas as coisas a um fim proveitoso. E aqui o texto nos dá uma pista, uma ideia de como se dá essa providência, que nós não sabemos às vezes entender isso por causa da nossa limitação humana. Mas a crucificação só aconteceu, a morte de Cristo só aconteceu porque Deus, em seus desígnios eternos, determinou. Porque se não fosse isso, nós não seríamos salvos. Só para que a gente entenda como é que Deus faz funcionar essas coisas. Mas também, a providência de Deus não se dá apenas a partir dos seus decretos, que são a causa primária, mas através de causas naturais, secundárias. Vejamos aqui o texto de Atos capítulo 27, que narra o naufrágio de Paulo naquela viagem que ele é levado lá de Jerusalém, Cesareia, para Roma,
para a audiência de juízo, que ele apelou para ser julgado pelo imperador. E nessa viagem o apóstolo Paulo está citando, falando, Lucas narra com detalhes a viagem, o naufrágio, né, como tudo aconteceu. E na narrativa o apóstolo Paulo, em dirigir-se ao comandante do navio, às pessoas, à tripulação, Paulo diz que o navio estava naufragando, o mar estava revolto, e o apóstolo Paulo assume o comando no desespero das pessoas, dizendo que, olha, ninguém vai se perder, fiquem tranquilos, porque Deus tem me dito isso ao coração. E vejam o que diz, vamos pontuar aqui, capítulo 27 de Atos, e deixe-me pontuar alguns textos que são importantes para que a gente entenda como alguém que conhece e que depende, que crê e que descansa na providência de Deus, tem segurança nas suas decisões e palavras na vida. No meio da narrativa do capítulo 27 do livro de Atos, que trata de Paulo sendo enviado para a Itália para ser julgado em Roma, dos perigos da viagem a partir do verso 9 e do naufrágio a partir do verso 27, né? Então toda essa narrativa aqui no capítulo 27 de Atos, no verso 23 o apóstolo Paulo pontua o seguinte, ele diz, porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não tenha medo, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo porque me foi dito. Então, a tripulação do navio estava desesperada, haviam presos que estavam sendo conduzidos a Roma, inclusive Paulo, e os marinheiros começam a se desesperar e querer matar os prisioneiros, aliviando o peso do barco, sacudindo fora as coisas, para poder salvarem as suas vidas. E as pessoas começaram a se desesperar nisso, e Paulo diz, gente, mantenha o controle. Deus me disse que eu preciso chegar a Roma, e que por causa da sua graça, todos vocês serão poupados na vida. Então fiquem tranquilos, que o Deus que eu sirvo, eu confio nele, a palavra dele se cumprirá. E Paulo traz uma palavra aqui de ânimo para os marinheiros. E no final do verso 44, ele diz, e foi assim, conclui Lucas, que narrava a situação, e foi assim que todos se salvaram em terra firme. Né? O barco, de fato, chegou numa ilha e ninguém morreu. O barco se espedaçou, perdeu-se o navio, mas todas as vidas foram poupadas. Por quê? Porque o apóstolo Paulo está afirmando aqui que Deus dá que a sua providência aconteça por causas naturais e secundárias, não somente pelos seus desígnios e pelos seus decretos. Mas vamos lá. Também se dá através de meios especiais empregados por Deus. Deus age através de seus decretos, Deus age através de causas secundárias e naturais, mas Deus também intervém de forma especial, apesar de causas secundárias, através de meios especiais empregados por Deus em sua palavra, a exemplo daquilo que nós vamos ver na exposição de Gênesis, quando Deus promete a Abraão que dará a ele um filho e uma descendência que, por ser tão grande e numerosa, não se pode contar. Quando Abraão já era um homem velho e quando Sarai era uma mulher estéril. E vejam, nós vimos hoje que na impaciência deles ou na falta de fé na palavra de Deus, eles tentaram tomar em suas mãos o cumprimento da promessa e arrumar um meio humano. E Ismael nasceu quando Abraão tinha 86 anos de idade. Mas o filho da promessa, né, Isaac, vai nascer quando Abraão tinha 99, quase 100 anos. Ou seja, 15 anos depois. Ainda esperaram mais 15 anos para aprender a confiar na providência de Deus, e no tempo de Deus, e na promessa de Deus. E foi ele o filho da promessa.
do qual Deus deu a sua descendência, né? Só para que a gente tenha ideia. E humanamente era impossível isso acontecer, por causa da velhice, por causa da idade e por causa da condição de Sarai. Mas Deus age de forma especial, né? Independente de causas secundárias ou naturais. Deus intervém para fazer a sua vontade, é isso que o texto está dizendo. E vamos pegar só esse exemplo aqui de Abraão e Sara, para que a gente possa ganhar tempo. Mas em quarto lugar, às vezes, independente de meios, segundo o arbítrio de Deus, né? Deus age conforme a sua vontade. Veja Êxodo capítulo 7, versículo 3, por favor. Vamos abrir lá. Êxodo 7, segundo livro da Bíblia, capítulo 7, versículo 3. Quando Deus está tirando o povo do Egito, Deus diz que eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Deus está dizendo, claro, o coração de Faraó já era endurecido e rebelde contra Deus. Ele já se achava muita coisa, mas Deus disse que vai realizar, através de Moisés no Egito, vários sinais para convencer os egípcios e Faraó de libertar o povo de Israel, né? Mas apesar dos sinais de Deus, cada um deles destruindo os deuses do Egito, quando o Egito depositava confiança nesses deuses, e todas as pragas que Deus traz é para desfazer os deuses do Egito, mostrar que Ele é Deus, acima dos deuses que o Egito adoram, né? Deus então vai contra o Nilo, que era um deus para os egípcios, que ele adorava o Nilo e dependiam do Nilo. Deus coloca que as suas águas se tornem em sangue, e ele vai destruindo cada um dos deuses, mas ele diz que apesar dessas ações de Deus, que humilham a confiança dos egípcios, o coração de Faraó endureceria cada vez mais. E Deus disse que eu permiti que o coração de Faraó se tornasse duro. Eu endureci o coração de Faraó para mostrar no Egito a minha glória, para que eles vejam de forma definitiva que eu sou Deus acima dos deuses que eles confiam. Então, a providência de Deus se dá, às vezes, independente de meios, segundo o arbítrio de Deus. Eu endureci o coração de Faraó, eu mesmo fiz isso. Daniel, por exemplo, capítulo 3, versículo 27, quando os amigos de Daniel são colocados na fornalha de fogo, né? Diz lá o texto que nenhum fio do cabelo dele se queimou, nem as suas roupas pegou o chumaço ou o cheiro de fumaça, porque Deus, apesar de toda aquela situação, de colocar aqueles jovens para serem queimados numa fornalha, que aqueles que foram lá acender mais o fogo, tornar mais inflamado o calor, foram consumidos ao chegar perto, mas os jovens foram sacudidos dentro da fornalha e nada aconteceu com eles. Deus age na sua providência, independente de meios secundários, segundo o seu arbítrio. Se coloca depois Daniel para ser devorado por leões em uma cova de leões famintos, e mal nenhum lhe acontece, porque Deus, na sua providência, age de forma com o seu arbítrio, contra, aparentemente, a natureza. Você vai ter o exemplo de Jonas ser engolido por um grande peixe e passar 3 dias no estômago desse peixe, e ele não ser consumido pela acidez, porque Deus age de forma sobrenatural, quando quer, independente de meios secundários. Aí as pessoas dizem, rapaz, isso aqui é absurdo uma pessoa acreditar nisso. É absurdo se você não conhece Deus, evidentemente. Vai contra a razão, vai contra a natureza, mas Deus age em sua providência, pelos seus decretos, que é a causa primária, através de meios naturais e secundários, através de meios especiais empregados por Ele,
e, às vezes, independente de meio, segundo o arbítrio de Deus, Ele age, né, para que as coisas aconteçam de acordo com a sua vontade. Ele conduz as coisas dessa forma, né. Então, é assim que se dá a providência de Deus, é assim que ela acontece. E por isso que não existe uma única maneira de Deus agir e estabelecer a sua vontade de governar todas as coisas. Ele age de acordo com os seus decretos. Ele age por meios naturais. Ele age, às vezes, de forma especial, independente desses meios. Ele age segundo o seu arbítrio. Deus é Deus e tem controle de todas as coisas e levará tudo a um fim proveitoso, de acordo com aquilo que Ele quer. Por isso eu não posso colocar regras para Deus na ação da sua providência. Mas qual é a finalidade da providência divina? Primeiro é manifestar o poder de Deus, a sua onipotência. Deus quer mostrar ao homem o seu poder. Abra a sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 45, versos de 5 a 15, e nós veremos isso, que Deus, quando age de forma providente, Ele quer mostrar, quer manifestar para o homem o seu poder, principalmente para o seu povo, para que a gente confie em Deus. Isaías capítulo 45, tratando sobre o rei Ciro, um rei pagão ímpio, que Deus usa como libertador da nação de Israel, do cativeiro que o povo foi levado. Capítulo 45, verso 5 diz assim: eu sou o Senhor, e não há outro além de mim. Além de mim não há Deus. Por que Deus diz isso? Porque os povos adoravam os seus deuses, fabricavam os seus deuses. E Deus está falando aqui ao povo de Israel, que estava cativo, que foi levado cativo por causa da desobediência e do pecado deles. E agora Deus estava libertando esse povo usando um rei persa, Ciro. E ele diz: eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei ainda que não me conheces, para que se saiba até ao nascente do sol e até ao poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal, ou a guerra, é a mesma palavra aqui. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. E aí ele estabelece que ele é o Deus Criador. No verso 12 ele diz: eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu, na minha justiça, suscitei a Ciro, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço, nem por presente, diz o Senhor dos Exércitos. Então, é esse Deus aqui que faz essas afirmações. No verso 14, no final, ele diz: só contigo está Deus, e não há outro que seja Deus. Verdadeiramente, tu és Deus, misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. É a afirmação do profeta Isaías. Então, a finalidade de Deus, em sua providência, é manifestar o seu poder, a sua onipotência ao seu povo, para que o povo confie em Deus e descanse em Deus e nas suas promessas. Mas a finalidade da providência divina também é a manifestação da sabedoria de Deus. Deus quer manifestar, através da sua providência, dos atos da sua providência, do governo de todas as coisas, sabedoria. O apóstolo Paulo, depois de expor aos romanos a teologia desse governo, desse controle de Deus que dirige todas as coisas, no verso 32 e 33 do capítulo 11, veja a que conclusão de exclamação, de exaltação chega o apóstolo Paulo. Ele diz:
no verso 32 do capítulo 11 de Romanos e verso 33, assim: porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. O apóstolo Paulo chega a essa afirmação: como é profundo os desígnios de Deus, como Ele conduz todas as coisas e manifesta sabedoria em todas as coisas que Ele faz. Então, meus amados, essa verdade, essa doutrina da providência de Deus tem por objetivo garantir a você que Deus é um Deus onipotente, que ninguém pode fazer absolutamente nada que Ele não permita, que não há força no universo maior que Deus, e que você descanse o seu coração nisso, e que Deus não somente é um Deus onipotente, mas Ele faz com que todas as coisas aconteçam de forma sábia. E é isso que o apóstolo Paulo aqui contempla: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Deus é um Deus sábio e que conduz todas as coisas a um fim proveitoso. Mas também Ele quer manifestar não somente o seu poder, a sua onipotência, não somente a sua sabedoria no governo e na condução de todas as coisas, mas Ele quer manifestar também a bondade dEle para com o seu povo. 2 Crônicas, capítulo 12, versículos de 7 a 12, nos fala sobre isso, sobre essa bondade de Deus. Deixe-me ler com vocês o texto de 2 Crônicas. Depois de Samuel, de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, vem o livro de Crônicas. E no segundo livro de Crônicas, no capítulo 12, 2 Crônicas, capítulo 12, versos de 7 a 12, diz assim o texto da palavra de Deus: vendo, pois, Deus tinha dito ao povo de Israel que traria juízo sobre o povo, porque o povo se envaideceu e virou as costas contra Deus. E Deus então manda o seu profeta falar de que Deus pesaria a mão e julgaria o povo. Mas, no verso 7, quando o rei ouve isso, quando o povo ouve isso, diz assim o texto: que vendo, pois, o Senhor, que se humilharam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: humilharam-se, não os destruirei, antes em breve lhes darei socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém, por intermédio de Sisaque. Porém serão seus servos, para que conheçam a diferença entre a minha servidão e a servidão dos reinos desta terra. E o verso 12 diz: tendo-se ele humilhado, apartou-se dele a ira do Senhor, para que não o destruísse de todo, porque em Judá ainda havia boas coisas. Então Deus que trouxe juízo sobre a rebelião do coração do seu povo, que se voltou contra Deus, mas quando Deus manda uma palavra de exortação e o povo se arrepende, Deus mostra a sua bondade, dizendo: eu não destruirei, porque eles se humilharam, porque eles se arrependeram. Esse é o Deus misericordioso, o Deus que foi misericordioso com Abraão e com Sarai. É o mesmo Deus que continua misericordioso e mostra a sua bondade nos atos da sua providência, nos trazendo arrependimento e nos chamando a arrependimento para nos conceder perdão. Esse é o Deus bondoso, e a finalidade da sua providência é manifestar seu poder, manifestar a sua sabedoria e manifestar a sua bondade também. Mas em quarto lugar, a providência de Deus educa espiritualmente o crente. Essa é a intenção de Deus na sua providência: nos ensinar, nos educar, nos fazer depender dEle. Vejam aqui o texto de 2 Crônicas, capítulo 32 agora,
o que a palavra de Deus nos diz acerca das intenções de Deus na sua providência em relação ao seu povo, né? Aqui o texto fala da doença do rei Ezequias. Diz o verso 24 de 2 Crônicas 32, que naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. Então orou ao Senhor, e lhe falou, e lhe deu, e orou ao Senhor, que lhe falou, e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele e contra Judá e contra Jerusalém. Deus abençoou o reinado de Ezequias, e Ezequias se deixou envaidecer por causa disso. E a arrogância subiu ao seu coração. Deus então permitiu que viesse uma doença sobre a vida dele. E ele orou ao Senhor, e Deus falou a ele, mas não mudou o coração dele. E quando Deus se levantou na sua ira contra Ezequias, diz o verso 26, Ezequias, porém, se humilhou por ter exaltado o seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém. E a ira do Senhor não veio contra eles nos dias de Ezequias. Lá no verso 31, diz, contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. Então o texto está dizendo que Deus permitiu que essas coisas acontecessem com Ezequias para prová-lo e para que Ezequias pudesse entender tudo que tem no seu coração em relação ao pecado, em relação à arrogância. Então Deus age na sua providência, trazendo a enfermidade sobre o rei, para ensiná-lo a depender de Deus, para ensiná-lo a sondar o seu coração. E Deus muitas vezes permite que algumas coisas batam à nossa porta, com o fim de nos educar, com o fim de nos ensinar, com o fim de nos fazer crescer em sua presença. A mesma coisa com Jó. O livro de Jó trata disso. Deus permitiu e até usou Satanás para trazer todos os males à vida de Jó, porque Deus, na sua providência, tinha um propósito para a vida de Jó. Queria fazê-lo crescer em confiança, em dependência de Deus. Queria fazê-lo conhecer mais profundamente a Deus. E ele passou por todo aquele revés na sua vida, na providência divina, com o propósito de educá-lo. E no final, Jó disse isso, né? Antes, Senhor Deus, eu te conhecia, só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O salmista diz, noutra situação, foi-me bom passar pela provação, porque com ela eu aprendi a te conhecer e a depender do Senhor. Então, muitas vezes, Deus permite que coisas aconteçam na nossa vida com o intuito de nos educar espiritualmente, de nos fazer crescer espiritualmente. Veja Romanos capítulo 8, verso 28, então, somente para que a gente possa entender isso. O apóstolo Paulo faz essa declaração, foi nosso texto, né, de início aqui, Romanos capítulo 8, verso 28. É um texto que nós conhecemos, que nós falamos tanto esse texto, mas é exatamente esse o propósito de Deus na sua providência, né? O apóstolo Paulo diz isso, sabemos que todas as coisas cooperam, colaboram, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, passe você ou eu, pelo que passarmos, a doutrina da providência me ensina que nada na minha vida que Deus permita que aconteça contribui para o meu mal. Que todas as coisas, não são algumas coisas, todas as coisas colaboram, contribuem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu preciso confiar, me submeter a Deus,
mesmo que eu não entenda porque essas coisas estão acontecendo na minha vida. Mesmo que eu veja que eu sinta a sensação de que eu perdi o controle sobre as coisas. E é bom que você perca mesmo, que eu perca mesmo. Porque quem deve ter o controle e o governo sobre minha vida é Deus e não eu. E todas as vezes que nós queremos assumir esse controle, acontece o que aconteceu com Abraão e Sarai. Então, Deus quer nos ensinar, com a doutrina da providência, a esperar e a confiar, e Ele nos educa com as situações que Ele permite acontecer na nossa vida. Em quinto lugar, a aplicação do juízo de Deus aos descrentes. A providência dele tem esse fim. Educa, coopera, colabora para o bem daqueles que lhe amam e traz juízo e condenação para aqueles que se rebelam contra Deus. A providência de Deus tem esses propósitos: abençoar o crente, fazê-lo crescer em santidade e em comunhão com Deus, e endurecer e trazer juízo e condenação sobre os não crentes. É isso que a Bíblia nos ensina aqui. A providência de Deus abençoa aqueles que o amam e amaldiçoa e traz juízo e condenação sobre aqueles que se rebelam ou se mantêm rebeldes contra Deus. Ele aplica o seu juízo através da sua providência. Aquilo que é juízo para o mundo é contribuição para a vida do crente. A exemplo, qual é a diferença de uma pessoa que teme a Deus e que crê em Deus e uma pessoa que não crê em Deus no meio de uma pandemia que nós entendemos que é juízo de Deus sobre a humanidade? Deus traz condenação ao ímpio e Deus traz benefício ao crente. Ah, pastor, mas crentes e incrédulos morreram nisso. É verdade. O incrédulo morre para a condenação eterna. O crente é promovido à glória e à presença de Deus. Nós descansamos no nosso coração nisso, sabendo que Deus governa todas as coisas a um fim proveitoso. O mesmo mal que traz juízo para alguns, traz bênçãos para os outros. É isso que a palavra de Deus quer nos ensinar e que a doutrina da providência nos ensina. E, por último, qual a relação entre igreja e a providência divina? Não é? Ou a relação entre a providência divina e a igreja? Qual a relação entre essas duas coisas? E aqui a gente vê que pela providência divina, a igreja é preservada e conduzida de forma vitoriosa. Não é? Mateus capítulo 16, versículo 18, em meio a todas aos levantes que a gente tem visto nos nossos dias, contra a igreja, contra o evangelho, não é? A certeza que a gente tem no coração é a palavra de Jesus em relação à confissão de fé dos seus apóstolos naquele momento final. Quando ele pergunta aos apóstolos o que é que as pessoas aí fora dizem acerca de mim. E os apóstolos dizem: Senhor, eles dizem que eles te veem como um dos grandes profetas de Deus, como Jeremias, como Isaías, como Elias, como João Batista. E vejam, era um conceito bom, né? São homens de Deus, consagrados a Deus, mas Jesus não pode ser comparado a um profeta bom. Ele não é apenas um profeta bom, ele é Deus. E aí Jesus volta a pergunta aos seus discípulos: mas para vocês, quem eu sou? Eu sou um grande profeta como Jeremias, Isaías, Elias ou João Batista? E Pedro assume, né, à frente dos apóstolos e diz: não, Senhor, nós sabemos que tu não és um profeta de Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Como João depois colocou no seu evangelho e na sua carta, né? Ele era o verbo que estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E o verbo se fez carne, habitou entre nós. As nossas mãos pegaram nele e apalparam com respeito ao verbo da vida. Nós vimos a sua glória, glória como do unigênito Filho de Deus, que habitou entre nós. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a resposta de Jesus continua ecoando até hoje
2000 anos depois, a igreja passou por várias perseguições, por várias tentativas de destruição. Irmãos nossos foram mortos em arenas, dilacerados por feras, crucificados em cruzes, mortos em tonéis de óleo fervendo, todo tipo de atrocidade contra a igreja de Deus. E a palavra de Jesus continua a mesma, sobre esta verdade que vocês acabam de declarar: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja, tome decisões que tomar as autoridades, o Estado, o judiciário, não será vencida. Essa doutrina da providência, a relação da providência de Deus com a igreja. Pela providência divina, a igreja é preservada e conduzida de forma vitoriosa. Como testemunhou o historiador Joséfos, quanto mais se matavam cristãos na época primitiva, na época da Idade Antiga, mais se multiplicavam cristãos. O sangue desse pessoal parece semente. Não adianta tentar destruir a igreja. Como disse Gamaliel aos fariseus: se essa obra é de Deus, vocês vão estar lutando contra Deus, e isso é uma luta inglória. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O inferno se levantará contra a igreja, sempre tem se levantado no decorrer da história, usando homens, pessoas, autoridades, Estado. Mas a igreja não será destruída por causa da providência de Deus. Ele estabeleceu que a igreja será vitoriosa até o final, quando o último eleito for chamado. A igreja triunfará de forma vitoriosa sobre o mal. Quando Cristo vier, ela será o juiz desse mundo. E como diz o apóstolo, Deus nos dará o gosto de dar a palavra final, colocando os pés sobre a cabeça do diabo. É isso que nos diz a palavra de Deus. E nós confiamos e descansamos o nosso coração nessas verdades. O apóstolo Paulo, de forma prática e pessoal, escrevendo aos Coríntios, ele nos dá uma promessa da graça de Deus sobre a nossa vida particular diante das tentações, das provações e das dificuldades. Ele diz no capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios, no verso 13, que não virá sobre vocês tentação que não seja humana. Essa é uma primeira promessa que ele faz. Olha, na sua vida cristã, na sua luta contra o pecado, eu quero te garantir uma coisa: não virá sobre vocês uma tentação que vocês não possam resistir humanamente. Não haverá nada do outro mundo sobre vocês. Todas as pressões, tentações, provações ou dificuldades que vier são humanamente irresistíveis. Eu prometo isso a vocês. Não virá sobre vocês tentação que não seja humana. Mas independente disso, Deus é fiel e não permitirá que você seja tentado além das suas forças. Não virá nada que você não possa humanamente resistir. É isso que ele está dizendo. Deus não vai permitir que você seja tentado, provado ou passe por situações que você não consiga suportar. Mas mais do que isso, ele promete. Ao contrário, juntamente com a tentação, juntamente com as provações, juntamente com as dificuldades, eu vou providenciar livramento, de sorte que você possa suportar. Veja, essa é a doutrina da providência aplicada à minha vida prática, no dia a dia, no enfrentamento de dificuldades, no enfrentamento de adversidades, no enfrentamento de tragédias, no enfrentamento de coisas que batem à minha porta e que eu não gostaria de que batesse, no enfrentamento de tentações, de lidar com as tentações desse mundo e esse lado desse mundo. Ele está nos dizendo: não virá sobre você tentação senão humana. Mas Deus, além disso, é fiel e não permitirá que você seja tentado além de suas forças. E mais do que isso, Ele vai providenciar um livramento, um escape, de sorte
que você possa suportar. Deus te traz isso na sua promessa. A relação entre a providência de Deus e a sua vida é essa, meu querido. Todas as coisas vão contribuir para o seu bem. Nada vai acontecer contra você que você não consiga suportar. E o fim de Deus é que você saia vitorioso disso, fortalecido disso. Se torne um obreiro pronto e preparado para toda boa obra. Essa é a intenção de Deus na doutrina da sua providência. Meus amados, que essas verdades que nós vimos aqui possam servir de base e fundamento para que você viva a sua vida cristã com confiança em Deus. Deus governa o mundo. Deus controla a história. Não cai um fio da sua cabeça sem o consentimento de Deus. Confie nisso. Todas as coisas cooperam, colaboram, contribuem para o seu bem, se você ama a Deus. Descanse nessa verdade e viva a sua vida tranquilo, para a glória do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe, que essa doutrina e esse capítulo 5 da Confissão de Fé, tão cara e tão necessária para os dias de hoje, possa trazer consolo, conforto e segurança à vida dos crentes. Amém? Vamos orar ao Senhor e encerrar esse momento. Pai bendito, Deus de amor e misericórdia, nós agradecemos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor já nos falou ao coração no dia de hoje, pela Tua palavra que foi exposta logo no culto pela manhã, que a gente possa ver no exemplo de Abraão e de Sarai, quando não dependeram, não confiaram na Tua providência, Senhor Deus, e tomaram controle da sua vida e tentaram dar jeitos e encontrar caminhos para te ajudar a cumprir os Teus propósitos em sua vida, como eles amargaram o sofrimento na sua relação de marido e mulher, na sua relação familiar e na própria descendência deles, que agora tiveram o irmão por parte de pai como inimigo, Senhor Deus, durante toda a história. Senhor, ajuda-nos a não cometermos esses erros. Ajuda-nos a depender e a confiar do Senhor, que essa doutrina, que essa verdade que nós vimos agora pela manhã na nossa classe, possa nos servir de fundamento da nossa fé e da nossa caminhada contigo. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, nós confiamos no Senhor. Tu és o Deus da história, Tu és o Deus da nossa vida, Tu governa todas as coisas para um fim proveitoso, Senhor Deus. E a nossa confiança é essa, todas as coisas contribuem para o nosso bem, para o bem daqueles que Te amam. Abençoa o Teu povo, protege o Teu povo, guarda o Teu povo nesses dias difíceis, ó Senhor Deus. Faz com que a Tua igreja não troque a glória do Senhor pelos seus temores do coração. Não permita, Senhor Deus, que os meus irmãos abalados por toda essa narrativa que tem se colocado nos nossos dias, perca de confiar em Ti e coloque a sua confiança nos discursos dos homens ou nas saídas humanas. A nossa confiança, Senhor Deus, está no Senhor. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso protetor. Tu és aquele que preservas a nossa vida ou que leva a nossa vida para estar para sempre contigo. Mas a nossa confiança está em Ti, Senhor Deus, que ela permaneça assim. Nós oramos agradecidos ao Senhor por essas verdades que a Tua palavra nos traz, que nos dá garantia, serenidade e certeza de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor Deus. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Pai.